Existem dois conceitos totalmente mal compreendidos pela humanidade. E porque mal compreendidos, também mal aceitos socialmente, que é a androginia e a homossexualidade. Mas antes quero deixar claro que não há aqui nenhuma verdade científica sobre o assunto. Apenas reflexões pessoais, baseadas em minhas próprias intuições e um pouco de conhecimento esotérico. Portanto, não tomem o que eu vou dizer como verdade, mas apenas como uma provocação para que vocês reflitam a respeito, se quiserem. Em primeiro lugar, é preciso olhar esses dois conceitos para além da realidade física, do corpo físico. Aqui estamos falando de energias masculina e feminina, polaridades masculina e feminina. Esotericamente falando, o sagrado masculino e o sagrado feminino, ou Yin e Yang. Na linguagem acadêmica, a pessoa andrógena é aquela que tem características físicas e, adicionalmente, as comportamentais de ambos os sexos. E, para a psicologia, androginia é uma disforia de gênero rara, que é responsável por uma condição psíquica em que a pessoa se identifica como não sendo nem homem nem mulher, mas como uma pessoa de sexo mentalmente híbrido, o que se reflete em seu comportamento. Ora, note-se que nossa ciência não vai mesmo além dos nossos corpos inferiores, físico, mental e emocional. Por mais que estudos sejam feitos e divulgados por mentes pioneiras dentro da física e da psicologia, mas que são meio que discriminados como metafísicos e parapsicólogos. Em pleno século XXI, ainda há quem confunda androginia com uma pessoa que tem dois sexos, fisicamente falando. E aqui entram minhas reflexões. Que me perdoem os cientistas tradicionais, mas a androginia é a característica daqueles que já transcenderam as polaridades, sejam de expressão física, emocional ou psicológica. As feições e atitudes rudes e brutais da extrema polaridade masculina, à medida que evoluímos como espíritos eternos, vai perdendo a força. E o ser que faz muitas de suas experiências físicas em uma matriz masculina vai, aos poucos, se sutilizando, adquirindo amorosidade e leveza, seja nas feições ou no proceder. Da mesma forma que a extrema polaridade feminina, naturalmente amorosa, meiga, frágil, vai adquirindo mais força, mais vontade, mais determinação e poder de ação. Percebem que esse é o tal caminho do meio a que muitos mestres se referem? Ou atingir o equilíbrio Yin e Yang? Isso não é anomalia, não é uma aberração, não é uma disfunção, é evolução. Lógico que em uma sociedade machista e preconceituosa, ou seja, ignorante, esses seres não são vistos com bons olhos, vistos como esquisitos,
e se ressentem disso, muitas vezes adquirindo patologias psicológicas ou mentais, o que faz tudo parecer uma disfunção, para não dizer defeito mesmo. Simplesmente porque não cabem no modelito da sociedade atual, que tem uma visão tacanha e antiquada do conceito de masculino e feminino. As mais marcantes características da polaridade masculina ou do Deus são força, poder, determinação, vontade, competição, domínio, controle, liderança, justiça, conhecimento, etc. As mais marcantes da polaridade feminina ou da deusa são o amor, a compaixão, ponderação, conciliação, temperança, doação, vida, singeleza, gentileza, doçura, empatia, sabedoria. O ser espiritualmente evoluído apresenta todas as características das duas polaridades, de forma equânime e equilibrada. E, por ressonância, essas características internas se refletem no seu veículo físico e em suas posturas comportamentais. Portanto, não adianta ficarem tentando fazer uma imagem física de Jesus, baseada nas características do povo judeu daquela época. Ele jamais apresentaria uma configuração rude, porque o seu DNA energético não permitiria. E mais distorcido ainda é o conceito de homossexualidade. E se eu dissesse a vocês que homossexualidade não existe? Olhem para além do corpo físico humano, meus queridos. Olhem para a alma. Olhem para o espírito. Vamos sair do chão, dessa visão rasteira da galinha, e enxergar com a visão da águia. Quando dois seres se unem afetivamente, impreterivelmente, um expressa em si a energia masculina e o outro a energia feminina, independente da natureza sexual de seus corpos físicos. Percebem que não estamos falando aqui de órgãos sexuais, mas de energia sexual? Então, o homossexualismo a nível de espírito não existe. É sempre o sagrado feminino e o sagrado masculino sendo atraídos pela completude. E ficamos por aí discriminando, julgando uma aberração, tratando as pessoas com um preconceito doentio, segregando, agredindo, matando. Às vezes eu me pego espantada com o nível de ignorância que ainda reina em nossa sociedade. Era de Aquário, a revolução do espírito, batendo aí à nossa porta. E a gente aqui ainda pensando dessa forma, olhando para a areia do chão, quando a verdade está nas estrelas. A raça humanoide, Adam Kadmon, tem as duas polaridades intrinsecamente. E não adianta espernear porque fomos criados assim. Ora expressamos mais a masculina, ora mais a feminina. Em nossas centenas de experiências no mundo físico, estagiamos e experimentamos os dois lados. Todos nós. E feliz daquele que conseguiu equilibrar suas polaridades, ainda que se expressando preponderantemente em uma delas.
Olhem para o semblante de nossos arcanjos, nossos mestres. Vejam a candura e a força de suas feições convivendo juntas, no mesmo rosto. É a androginia sã, meus queridos. E, pensando bem, até o nosso universo é andrógeno, porque é regido pela lei do eletromagnetismo, onde a energia elétrica é masculina positiva e a energia magnética é feminina negativa. E nós somente existimos porque essas duas energias funcionam juntas e de forma harmônica. Portanto, eu os convido a voar um pouco mais alto do que a poeira do chão, de forma mais ousada do que a nossa ciência materialista enxerga. Entramos na era do espírito e isso não tem mais volta. Resistir é criar dor para si mesmo e para todos ao redor, porque somos eletromagnéticos. Tenham um bom caminho. Namastê.